Bom dia, pessoal. Estamos hoje reunidos aqui para mais uma aula de microprocessadores. Eu vou adotar uma estratégia diferente. Eu vou fazer vídeos mais curtos, né? E quer dizer, cada aula, ao invés de um vídeo de 40, 50 minutos, 2, 3 vídeos de 15, 20 minutos. Tá ok? Então vamos começar então aqui. Então a aula de hoje é sobre interrupções. Capítulo 7 do texto. Então mandei umas transparências, uns slides para vocês. Acompanhem pelos slides. Eu vou começar pelos slides que dão uma noção mais resumida do que é uma interrupção. O que é uma interrupção? Interrupção é uma chamada a subrotina, a uma subrotina por hardware. Então você tinha um programa de computador, como a gente viu no capítulo 2, e você, através de uma instrução call, você para de executar aquela linha de programa principal, salta para uma rotina, executa com uma instrução de RET, você volta. E o que é uma rotina de interrupção? Um periférico, às vezes, quer informar para a CPU que existe uma disponibilidade de um dado chegou, teclado, o cara pressionou uma tecla. O cara pressionou uma tecla, então ele gera um pedido de interrupção. Então a CPU para o que está fazendo, vai lá, executa aquela rotina de serviço, que a gente vai chamar a partir de agora de ISR, rotina de serviço de interrupção, Interrupt Service Routine. E a rotina do teclado vai lá, pega o código da tecla que foi pressionado e guarda num buffer lá que o sistema implementou. Beleza? Bom, eu fiz aqui nesse slide um resumo, né? Um esquema resumido. Existem 3 fontes de interrupção na CPU. A primeira delas, mais fácil de entender, é essa NMI aqui. Essa NMI é um pedido de interrupção não mascarável, reservado para sinais de erro de hardware, superaquecimento, erro de paridade de memória. Então a CPU recebe essa informação, pode receber de qualquer periférico, qualquer placa plugada, e ela vai parar, senão há um perigo iminente de acontecer uma catástrofe, né, queimar um hardware, algo parecido assim. Tá? Então esse NMI é um sinal direto que vem aqui, tá? E é uma interrupção por hardware normal. O segundo pedido de interrupção mais comum é através também de um sinal da CPU chamado INTR, Interrupt Request, né? Onde todos os periféricos, através de um circuito externo à CPU, ele era um chip nos primeiros PCs chamado 8259, aí depois viraram 28259 em cascata. Hoje simplesmente ele é chamado de PIC, controlador programável de interrupções. Ele é um circuito que está dentro da ponte sul do chipset. Tá? Então esse controlador de interrupções, o PIC, ele vai receber um monte de pedido de interrupções dos periféricos, chamados de IRQ, Interrupt Request também, e INTR e IRQ, Interrupt Request, mas são coisas diferentes. INTR é o pedido da CPU, na CPU, e IRQ é o pedido para o controlador de interrupções. Esse controlador de interrupções é um chip, a gente vai ver ainda nesse capítulo, um chip programável. Ele ocupa 4 endereços de I/O. O PIC mestre ocupa os endereços 20 e 21 e o PIC escravo A0 e A1 de I/O. Tá? Endereços dentro dos 256 primeiros endereços de I/O. Tá? Então ele é um periférico normal, então ele vai ter um sinal de write, read, né, que vai atender ao IO read e IO write que a gente viu lá no capítulo 6. Ele também vai ter aqui a comunicação via barramento de endereço, barramento de dados, já que ele é programável usando dois endereços, tanto mestre, 2 endereços no escravo. E ele é um periférico de 8 bits apenas, né? Então ele vai usar uma comunicação de apenas 8 bits aqui, D7 a D0. Tá? E vai ser importante de D7 a D0. Então como é que funciona mais ou menos isso? Esse cara aqui, vamos supor que aqui o teclado aqui vai pedir interrupção via IRQ1. Ele vai priorizar, o controlador de interrupções vai priorizar as interrupções e vai gerar um pedido para a CPU. O int vai pedir para o INTR aqui. A CPU vai responder com 2 pulsos de acknowledge, de reconhecimento,
Então vocês veem aqui que tem 2 pulsinhos em nível baixo aqui. No primeiro pulso ele, ó, reconhecia. E no segundo pulso, ele vai passar, o controlador de interrupções vai passar pelo barramento de dados um byte para dizer, dar uma informação de qual IRQ foi pedida. Tá bom? Então a CPU vai saber aqui, através do segundo pulso de int A, qual a IRQ que foi pedida. IRQ0, IRQ15, IRQ13. Então, o que vai ser cada IRQ, mais para frente a gente vai ver. E existe também uma terceira modalidade de interrupções, aquelas que não são pedidas externamente pelo processador, ao processador, né? Nem por um hardware aqui que mede um sinal de erro aqui, e nem pelo controlador programado de interrupções. São as exceções. Exceções são interrupções provocadas internamente pelo próprio processador. Então a gente vai ver ainda nesses slides ainda aqui, nessa fase inicial. Tá? Então só algumas observações aqui. A NMI e as interrupções, elas não podem ser desabilitadas, então elas são não mascaráveis. O que é mascarar? É você desabilitar. Elas são não mascaráveis, não podem ser desabilitadas. Inclusive tem uma rotina de interrupção que está rodando, aconteceu uma exceção, ela vai parar a rotina de interrupção e vai rodar. Ela é não mascarável, nunca pode ser desabilitada. Nem a NMI, né, que é uma interrupção por hardware. E a int-r, ela pode ser desabilitada. Existe um bit de flag, que é a nossa flag IF, ela está no registrador de flags. A gente viu no capítulo 2, en passant. Se a gente fizer IF igual a 0, rodar uma instrução CLI, Clear Interrupt Flag, as interrupções pelo pino int-r estarão desabilitadas. A gente pode reabilitar fazendo IF igual a 1 com a instrução STI, beleza? Então esse aqui é um quadro bem resumido, tá? Esse aqui então é um quadro bem resumido das fontes de interrupção no seu PC, que são 3. Vou passar para o slide seguinte. O slide seguinte aqui, então, o que acontece então numa interrupção, né? Vamos então aqui, vamos supor que foi gerada uma condição, interrupção por hardware, ou uma exceção, né? Interrupção por hardware pelos um dos 2 pinos, o int-r ou o NMI, ou uma exceção, uma interrupção gerada pelo próprio processador. Então, a CPU vai interromper o programa, o thread, o sistema operacional, vai interromper o que ela estiver rodando, tá? E vai executar um procedimento de chamada a uma rotina ISR, uma rotina de interrupção. Então, qual é esse procedimento? Ela vai salvar as flags na pilha, todas as flags, flag de 0, flag de carry, flag de overflow, a própria flag IF, vai salvar, vai dar um punch nas flags na pilha. Isso aqui a gente não tinha visto, não faz parte do call. Isso aqui já faz parte de um call normal. Ela vai fazer um push do endereço de retorno. Quando eu voltar, tem uma instrução que eu não executei. Quando eu voltar, eu vou executar aquela instrução. Então, eu vou dar um push daquele endereço. E, na própria chamada rotina de interrupção, durante a chamada, ela vai automaticamente desabilitar novas interrupções pelo pino int-r. Tá? Lembrando que a NMI e a exceção ela não pode ser desabilitada. Mas pino int-r, o IF é feito igual a 0 na chamada. Só que quando o IF foi salvo na pilha, aqui nesse push dos registradores de flags, o IF foi salvo igual a 1. Quando for uma interrupção gerada pelo int-r, tá? E aí? Foi chamada a interrupção. A partir de agora, a CPU vai consultar uma tabela de endereços de serviço. Então, o sistema de interrupções, por exemplo, do PC, ele tem 256 interrupções por convenção. Então, existe uma tabela de 256 endereços.
de alguma forma, a gente vai ver um pouco mais adiante, qual foi a interrupção que foi gerada? Ah, foi uma interrupção de teclado. Então ele vai lá na tabela, ver qual é o endereço da rotina de interrupção do teclado e vai saltar para essa rotina de serviço, né? Então ela vai fazer um call para essa rotina referente à interrupção que foi invocada. No passo seguinte, então a gente roda a rotina de interrupção. Então, rodamos a rotina de interrupção. E quando terminar de rodar a rotina de interrupção, ou seja, quando a rotina ISR encontra uma instrução de retorno, que no caso é uma instrução IRET, então há uma diferença entre o RET, que a gente estudou no capítulo 2, e o IRET. IRET, Interrupt Return. A diferença basicamente é relativa ao pop das flags, né? Porque num call ele não salva as flags, no RET, na chamada, a interrupção, ele salva as flags na pilha. Então ele vai restaurar as flags. Inclusive quando você chamou uma rotina de interrupção, para ter tido a interrupção, por exemplo, se for pelo pino int-r, o IF era igual a 1, então ele foi salvo igual a 1. Durante a rotina de interrupção, o IF era igual a 0. Só que, quando você dá o IRET, ele faz um pop das flags da pilha, incluindo o IF. O IF volta a ser 1. Então, novas interrupções estarão habilitadas. Tá? Então, o pop do endereço de retorno e, como eu falei aqui, o pop de F, que habilita as novas interrupções. Beleza? Vou passar agora aqui. Começar aqui. Começar de baixo para cima aqui nessa transparência. Então, como eu falei, são 256 interrupções no PC. Algumas delas são tabeladas. As exceções são tabeladas, a NMI é tabelada. Então, por exemplo, a gente tem algumas exceções. Exceção de divisão por zero é a interrupção número 0. 00. Interrupção, exceção passo a passo. Eu vou explicar aí no que é. É a 01. A exceção de breakpoint, 03. Exceção de overflow, 04. Exceção de fronteira, isso aqui a gente vai ver lá no capítulo 9, é 05. Exceção de código inválido, é 06. Aí as IRQs. As IRQs, aí agora, qual a interrupção associada a cada IRQ na tabela aqui, vai depender da programação que o sistema operacional resolver para elas. Então, por exemplo, aqui eu botei dois casos, o DOS e o Windows. Tá tudo junto aqui. O DOS mapeou BIOS e DOS, tá? BIOS, quando você liga o computador, e o DOS. Eles mapearam as IRQs da seguinte forma. A IRQ 0 é a interrupção 08 e vai assim por diante até a interrupção IRQ7, que vai até a 0F, é a interrupção 0F. Já aqui no controlador escravo, a IRQ8 é a interrupção 70 em hexadecimal e a interrupção IRQ15 é a interrupção 77. Já o Windows, ele colocou todas as interrupções em sequência. A IRQ0 é a 50, por aí vai até que a interrupção IRQ15 é a 5F. Tá? Lembrando que a última aqui é a interrupção FF. Então essa tabela aqui, né, no modo DOS, modo real, modo BIOS, essa tabela onde estão os endereços de interrupção, ela convencionada, de forma convencional, ela está no primeiro kilobyte da memória RAM. Então você não pode fazer nada no endereço 0 da RAM, porque ela faz parte da... Ela contém o que a gente chama de tabela de vetores de interrupção. São os endereços da rotina de interrupção. Então nesses endereços aqui, ó, são os endereços 0000 a 003FF da memória RAM.
Então você tem que ter uma RAM ali, não pode ter uma ROM, por exemplo. São os endereços das rotinas de interrupção que estão ali nessa faixa de endereço. Quando você entra no Windows, na verdade o que tem em cada aqui? Né? São 4 bytes para cada interrupção, é 1 kilobyte. 256 interrupções vezes 4 bytes, são 2 bytes para seletor e 2 bytes para offset. Então um ponteiro FAR, entre aspas, né, no DOS. Né? Então meramente é só um endereço. Já no modo protegido, modo multitarefa, que a gente vai ver lá no capítulo 9, né, é uma tabela de, ao invés de 1 kilobyte, é uma tabela de 2 kilobytes. 2 kilobytes. E aonde que ela está na memória? Ela está num endereço apontado por um registrador que a gente não estudou ainda, vai estudar no capítulo 9, vai ver, um registrador chamado IDTR. É um registrador apontador de uma tabela que a gente agora não vai chamar de tabela de vetores de interrupção. Vai chamar de tabela de descritores de interrupção. Cada descritor tem 8 bytes. Ao invés de 4 bytes da tabela de vetores, cada descritor tem 8 bytes. Beleza. Então aí, uma tabela de 2 kilobytes pode estar em qualquer região da memória. Tá? Isso muda de processador para processador. Tá? Por exemplo, um Arduino, todas as interrupções já têm endereços pré-definidos. Né? Eu vou ser... Esse aqui é uma tabela clássica aqui de Arduino. Aqui. Por exemplo, eu tenho uma interrupção externa aqui, interrupção pelo pino int 0, int 1, int 2. As rotinas de interrupção estão nesse endereço aqui. Mas são 2 endereços só aqui. 0012, 0014 já tem outro. É verdade. É verdade. Então a rotina tem que caber em 2 endereços só. Então o que você faz? O que você faz no Arduino? Então isso aqui é só uma tabela ilustrativa. Então no Arduino o que você faz é colocar em cada endereço uma instrução de 2 bytes aqui, que é meramente um jump, tá? Então você coloca um jump aqui, no endereço 12, que é aquela interrupção 0. Aí você faz jump, é um jump de simplificado, tá? Um jump de 2 bytes. Só bota uma instrução de 2 bytes aqui para saltar no 12 e no 14. E aí a sua rotina pode ter, a rotina propriamente dita, né? Pode ter quantos endereços você quiser. Tá bom? Eu vou continuar agora. Então, vamos falar agora das exceções. O que são as exceções, né? Interrupções internas geradas pela própria CPU. Então vamos começar com a exceção 00, que é a divisão por zero. Então, quando ela acontece? Quando você estiver rodando uma instrução de divisão, um div e div, qualquer instrução de divisão, e o seu denominador for nulo. Então, um programa normal, você não precisa fazer nenhuma rotina de teste para ver se o divisor é nulo. Você faz a divisão normalmente. Se o divisor for 0, automaticamente é gerada uma exceção. Exceção de divisão por 0. Ok? Essa é fácil. Vamos para a segunda aqui. Passo a passo. Ela não foi muito usada no passado. É uma exceção de depuração. Exceção de depuração, tá? Que é essa passo a passo? Ao final da execução de cada instrução, vou rodar uma instrução, move AXBX, rodou uma instrução, uma exceção é gerada. Então o que você faz? Como é que a gente... O Zeleia tinha um kit de teste no passado, uma placa de teste PC, e você tinha um monte de display, um display para cada registrador. Então o que você fazia? Você rodava um programa e depurava. Você ia apertando o botão para rodar uma instrução de cada vez. Aí você rodava uma instrução, ele gerava
uma exceção passo a passo. Aí entrava numa rotina de depuração, lia todos os registradores, mandava para o display, atualizava e ficava aguardando apertar o botão. Você apertava o botão de novo, aí ia lá, dava o IRET, voltava, executava uma instrução, nova exceção. E ficava assim para o resto da vida. Como é que você faz para entrar no modo passo a passo? Você ativa a exceção, a flag TF, tá? Essa flag TF tá no registrador de flags, STT, Set Trap Flag, né? E você coloca o processador em modo passo a passo fazendo isso, né? Quando você chama a rotina de exceção, o TF automaticamente vai a 0. Roda a rotina passo a passo, o IRET retorna, e aí, quando for executar a nova instrução, gera-se uma nova exceção. Ok? Exceção de breakpoint. Essa aqui é muito usada ainda hoje em dia. A exceção de breakpoint, tá? Breakpoint, você está lá no compilador, no C. Não sei se vocês já repararam, existe uma ferramenta de depuração que você manda inserir um breakpoint. Aí você roda, bota um breakpoint numa determinada linha de comando. E você cria uma janelinha no C, em cima, de watch, para observar algumas variáveis. Você bota lá, eu quero observar a variável I, J, K. Aí você manda run to cursor, rode até o cursor. O que é isso? Ele está inserindo um breakpoint naquele ponto. Quando chegar ali a rotina ISR, o que ela vai fazer? Ela vai ver o valor daquelas variáveis e vai botar lá para você observar o valor daquela variável. É o que a gente faz assim, printf, entrou. A gente costuma depurar botando um monte de printf no programa, né? Printf, até aqui entrou, mas existe essa ferramenta do breakpoint. Você não vende, obviamente, nenhum programa comercial com breakpoint, né? Ele é usado só para depurar. E o breakpoint nada mais é do que um prefixo. Você, assim como o wrap era um prefixo de uma instrução, o breakpoint era um prefixo. Ela vem antes da instrução, ela vai rodar até aquela instrução depois do breakpoint, tá? Roda a rotina de exceção e depois volta, tá? É um prefixo, roda até a instrução do prefixo, é usada para depurar. A próxima exceção é a exceção de overflow, assim como a divisão por zero. Overflow também é uma proteção automática, né? Você pode fazer um teste de overflow, não precisa ficar vendo, testar se a flag overflow, fazer um jump O para ver se o overflow é igual a 1 ou igual a 0. Existe automaticamente uma exceção, que é da seguinte forma: você roda uma instrução chamada into. Isso aqui é um O, não é um 0 não. Into. Interrupt overflow. E o que essa instrução faz? Se a flag de overflow for 0, continua reto, tá? Continua o programa, não há chamada a rotina de interrupção. No caso, a rotina de exceção ISR da overflow. Se OF igual a 1, aí ela invoca a rotina de exceção. Tá? Qual é a rotina de interrupção do overflow? É a int 04. É a int 04. Vai rodar a interrupção 4. Tá? Eu vou falar, falta uma transparência só, um slide. Fechar a primeira parte. O que é interrupção por software? Um conceito. Interrupção por software, na verdade, é uma... Se eu quiser fazer um call para a rotina de interrupção, posso? Eu quero ver o que aconteceria, qual é a rotina que roda a NME. Você não precisa superaquecer a sua placa para poder chamar. Existe um recurso chamado interrupção por software, que você roda uma instrução chamada int e esse NN aqui é o número da interrupção, 00 a FF, uma das 256 interrupções. Por exemplo, eu quero testar aqui a rotina NMI para ver se vai entrar em route o sistema. Basta você rodar esse código aqui, ó, int02. A NMI não é interrupção 02 que a gente viu naquela tabela? Não é int02? Então você roda lá int02, ele vai rodar aquela
vai simular, vai emular, entre aspas, um pedido de interrupção. Ah, eu quero ver o que acontece na código inválido, que aliás eu esqueci de falar, né? Código inválido é quando você vai ler uma instrução e ele não reconhece aquele código, vai ter que parar o programa. O programa terá que ser parado. Eu não reconheço. Que código que é esse, né? Não tem como voltar. Normalmente ele encerra o programa no Windows, né? Ele vai, esse programa executou uma operação ilegal e será fechado. Não tem como continuar o programa. Você não identificou o código, não tem como voltar, tá? Então, mas eu quero ver qual é a rotina de código inválido. int06, você vai rodar essa instrução aqui. Tá? Ah, eu quero ver o que aconteceria numa condição de IRQ3 dentro do Windows. Você pode rodar essa instrução aqui, ó. int53. Você sabe que a IRQ3 no Windows é a interrupção 53 em hexadecimal. int53. Rodou, você vai simular como se um hardware tivesse pedido a IRQ3. Mas na verdade, tá aqui a última transparência. Na verdade, a instrução int ela tem uma aplicação muito mais forte do que simplesmente simular a interrupção, que são os serviços. Um sistema operacional, uma BIOS, colocar na memória residente serviços para disponibilizar para os aplicativos. Eu vou dar alguns exemplos direto aqui. Por exemplo, DOS. Quais são os serviços que o sistema tem que deixar disponível? Por exemplo, serviços referentes a arquivos. Abre um arquivo, fecha um arquivo, fazer o que faz o fread, né, escrever no arquivo, fwrite, fwrite para ler do arquivo, fwrite, escrever no arquivo. Então existem serviços do sistema. E eu vou dar algum exemplo. O DOS usa o que ele chama de interrupção 21, cuja passagem de parâmetros é por registrador. Você bota no registrador os parâmetros que você vai passar e vai colher os resultados do próprio registrador. Tá? Não tá aqui. Quem tiver alguma curiosidade, acessa o apêndice G do livro texto e vê aí o serviço de arquivo, como é que é a passagem de parâmetros. É o que faz o fread e o fwrite na época do DOS. Então eu vou dar aqui um exemplo aqui, que é o que acontece também no Windows, né? Como é que você termina um programa? Chamando o sistema operacional e diz, ó, termina. O que é terminar um programa? É você pegar o programa, desalocar ele da memória, voltar, cair fora, apagar a janela, apagar tudo dele. Então existe uma certa rotina para fazer isso. Quem faz isso? O sistema operacional. Você não precisa fazer isso. Tirar da memória o programa. Então você chama o sistema operacional para fazer isso. Como é que era feito no DOS? Também era um serviço da interrupção 21. Então era o serviço, no caso, o serviço 4C. O número do serviço do H. Aqui serviços da BIOS, né? Por exemplo, GET, aquela função do C lá, GET, para você pegar uma tecla que foi pressionada, que tem até no Windows, né? Quando você faz um programa estilo console no Windows. Então alguns serviços de acesso aos periféricos são disponibilizados também para os aplicativos, né? E como é que isso era feito no DOS aqui? Então vou dar um exemplo mais fácil aqui, porque no Windows a coisa é muito fechada, né? No DOS a documentação era mais aberta, é mais fácil entender desse jeito. Então os serviços de teclado eram a interrupção 16. E para eu pegar uma tecla, então essa tecla era o serviço 01 da interrupção 16.
Ah, como é que a BIOS faz para inicializar um modo de vídeo assim que liga o computador? Então você vai usar os serviços de vídeo. Interrupção 10. Qual é o serviço de seleção do modo de vídeo? É o serviço 0. Então você coloca no AH o serviço 0. E aí qual o modo de vídeo? Aí tem vários modos. Modo CGA, VGA, 640x480 com 256 cores. Tem uma tabela de modos, de valores. É um número de 8 bits. Então esse número que eu vou chamar de modo você coloca no AL. E aí chama a int10. Beleza? Então essa aí foi a primeira parte da aula. Tá? Depois eu vou postar o vídeo da segunda parte da aula de interrupções. E aí eu vou acompanhando agora passo a passo no livro, fazendo alguns breaks. Tá? Um grande abraço, então, e fique com Deus.